tá? Tá, a letra não tá vermelha, né? Claro que tá, filho. A letra Tá vermelho, sim. Tá. Aqui tá branco. É o seu olhar aqui, tá? Na frente. Show. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É o meu celular. Que tá vermelho? É o meu celular. Oi, mas Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Quebranta, Senhor Jesus, o nosso coração, Pai. Receba, Senhor, a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu quero cumprimentar a cada amado irmãos, irmãs que está conosco nesta noite para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Deus Todo-Poderoso. Neste momento nós vamos estar louvando o hino da harpa, 186. 186. Amém? Quero cumprimentar a cada amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor todos juntos. Amém? Graças a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor
fazendo a leitura da palavra do Senhor, abertura deste culto, onde se encontra no livro de Salmo número 37, verso 1 até o 6º versículo. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, só Ele merece toda a honra e toda a glória seja dado a Ele. Aleluia. A palavra de Deus se encontra no livro de Salmo número 37, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não te indignei por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Aleluia. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobre a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Aleluia, graças a Deus. Então eu quero dizer aos irmãos, essa leitura, ela deixa bem claro que nós não devemos sentir assim inveja daquele que prospera na iniquidade, daquele que pratica mal aos outros para poder adquirir alguma coisa. Portanto, nem daquele que prospera por Deus nós não devemos ter inveja, porque a inveja é um pecado muito grande, que diz que a inveja é maior do que qualquer macumba, qualquer feitiçaria. Então nós não devemos ter inveja em modo algum, mas muitas das vezes nós queremos possuir algumas coisas, fácil igual as pessoas possuem, mas sabemos, Deus não aprova essas coisas. Amém? Glórias a Deus. E Ele nos manda que devemos entregar nosso caminho ao Senhor, a Ele, e o demais tudo Ele fará por nós. Amém? Graças a Deus, poderoso e eterno Deus, Pai que está no céu, neste momento, ó Pai, eu peço ao Senhor que venha, Deus, venha ao nosso encontro, ao encontro desses que estão conosco, através
dessa transmissão, dessa live, meu Deus, ó Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos, conforta o coração daqueles que estão tristes, daqueles que estão, não sei o motivo, mas o Senhor sabe o motivo de cada um que estão com o coração contrito. Ó Deus, ó Pai, vai de encontro com cada um deles, Pai. Ah, Senhor, também aos hospitais aqui de Londrina, os hospitais do Paraná, do Brasil e do mundo, que o Senhor há de estar com cada um daqueles que estão, ó Pai, sofrendo no leito de enfermidade, nos lares também. Pai, eu apresento cada um, porque se eu pedir para que o Senhor cura todos, eu estou assim, ó Deus, tentando, Senhor, porque a verdade, a vontade seja feita do Senhor, e não a minha, nem a nossa, meu Deus. Ó Pai, receba, Senhor, este culto em suas mãos. Sabemos que o Senhor não está com o braço encolhido para que não possa nos abençoar. Pai amado, Pai Santo, neste momento, ó Pai, eu entrego, Senhor, Deus de poder, a direção desse trabalho ao Espírito Santo de Deus, porque de nós temos nada, mas sabemos que do Senhor podemos esperar tudo, tudo o Senhor pode. Ah, Senhor da glória, eu peço que o Senhor esteja na direção, o Espírito Santo esteja na direção desse trabalho. Amém e amém e amém, Jesus Cristo. Aleluia. A missionária está com oportunidade para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja do Senhor. Aqui já está erguendo no último. É de cima. É de cima. Aleluia. Na terra e no mundo, no mar, o Senhor tudo pode, Ele está em todos os lugares. O Senhor tudo pode, Ele está em todos os lugares. Ele
salvação para você. Ele tem salvação para mim. Ele tem salvação para você. Ele tem salvação para mim. Ele tem salvação para você. Ele tem salvação para mim. Jesus é o Salvador, o Espírito Santo Consolador. Deus é poderoso, de tudo o Criador. Somos mais que vencedores. Emmanuel, somos mais que vencedores. Ei, Jeová, o Senhor é maravilhoso, Deus forte, Príncipe da paz, bom, muito bom. É o Alfa, Ômega, principal. Ele tem salvação para você. Ele tem salvação para para você. Ele tem salvação para mim. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escolheu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci.
boa chegando, tem algo acontecendo. Não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Não importa o que você está passando nesta noite, o que está acontecendo, você vai sobreviver e contar testemunho desse deserto. Oh, aleluia! Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Seja dada a Ele honra e glória. Sempre vai pertencer a Ele. Glória a Deus.
Mas eu não tenho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor já está falando com a amada igreja nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Exaltado é teu nome, Jesus. De onde vens, pra onde vais? Foi a pergunta que o anjo do Senhor fez a Agar, e ela respondeu: fui humilhada, fui desprezada, então fugi. Fui rejeitada, abandonada, por isso estou aqui. Nesse deserto, sem tempo perto, um ombro amigo me levantar, recomeçar, já não consigo. Mas por favor, fala, Senhor, fala comigo. Ele está falando, igreja. Senhor está falando, nada. Volta, tua semente eu irei multiplicar, abençoada e numerosa ela será, pois quem se humilha a vitória sempre alcança.
seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vocês que estão aí conosco através dessa transmissão, dessa live, pode ter certeza, Deus está contemplando, está ouvindo. Eu pedi. Deixou o esplendor de sua glória, saber o destino daqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Tudo perde valor se não há amor. Por isso o amor é muito importante na nossa vida. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-me, no paraíso comigo estarás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. O oceano é muito grande. Nós vamos assim imaginar, olha no mapa para você. Ele rodeia a Terra. A Terra já é grande, né? Tem lugares aí que você leva uns par de horas para chegar até lá. Lá na Ásia, por exemplo, Japão, aquele lugar lá, né? É um lugar muito longe. Agora, imagina o oceano, que ele rodeia por trás
da Ásia e corta o meio da terra e rodeia por aqui. Antártida, né? É desse jeito. Secar. O amor de Deus é muito grande. Imagina. O amor de Deus é imenso. E tem gente que ainda fala Deusinho, Papaizinho. Nosso Deus é maior que tudo. Até desse oceano, acabamos de mencionar no louvor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Aleluia, Deus. Não, você não vai conhecer como é só. Ele vai além do que eu posso ver. Ele vai fazer o que eu não posso fazer. Vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe atrai. Sou pequeno. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe atrai. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus.
Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em viver. Acredito sim, acredito sim, que acredito sim, que Deus vai fazer o impossível, Deus vai fazer o impossível, Deus vai fazer. Oh, aleluia! O impossível Deus já está fazendo, Deus já está trabalhando. Aleluia! Oh, temos que acreditar, né? Que Deus vai fazer o melhor para os seus. O impossível no meu viver, no teu viver, no viver da missionária. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vou louvar o Senhor com louvor aqui, meus irmãos. Mas eu vou deixar para outra hora aqui. Chegou a hora da mensagem. A hora passou que nem vimos. A missionária vai estar com a oportunidade para trazer a palavra de Deus, porque tem que ser tudo com ordem e decência. A hora passou rápido. Olha aí, falta 2 minutos para o horário da mensagem. Amém? Glórias a Deus, a missionária está com oportunidade. Aleluia. Eu deixo para louvar outra hora. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. A missionária vai estar trazendo a palavra de Deus. Aleluia. Poderoso e eterno Deus, Pai, que está no céu neste momento, Pai, chegou o horário mais agradável e mais importante para nossas vidas, que até aqui louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, falamos com o Senhor, estamos falando em oração, mas agora, Pai, fala conosco, não o que queremos, usando a Sua serva, mas assim, ó Deus, o que o Senhor tem para cada um de nós, é o que eu peço, Pai, e rogo, desde agora e para todos sempre, amém, e amém, e amém. Logo mais estaremos dando o final, o término, é isso, curto, por isso que eu não vou agradecer a minha oportunidade, porque eu vou voltar, né, meus irmãos, e que Deus abençoe cada um de nós neste mundo. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor se encontra em João 6, versículo 6, no dia 1º e diante até o 15. João 6. Capítulo 6. Aleluia. Amém? Amém. A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiade. Aleluia. E a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse Felipe: onde compramos
pão para comerem, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco que cada um. E um dos seus discípulos, André, aleluia, glória a Deus, eu perdi, meus amados. Irmão de Simão Pedro. E Felipe respondeu, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobresejarem, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães e cevada, que sobrejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aquele homem o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é o verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir rebatá-lo para o fazer rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. Amém. Pai querido, Pai amado, Aleluia, Deus. a tua palavra, Senhor, foi lida, Pai. O Senhor, Pai, venha falar no nosso coração, Senhor. O Senhor venha me usar, Pai, como instrumento nas tuas mãos, Senhor. O Senhor, Pai, fala, Senhor, com a tua amada igreja. O que a tua amada igreja necessita ouvir e necessita aprender com a tua palavra, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, no nosso meio. Amém. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui é a multiplicação dos pães e do peixe. E Jesus, aqui a gente vê que Jesus, ele estava ali assentado, depois disso partiu do outro lado. Jesus estava na Galileia ali, estava em Tiberíades, palavrinha meio complicada, irmãos. Grande multidão, irmãos. O que me chamou a atenção era aquela grande multidão que estava naquele lugar. As pessoas estavam famintas, estavam com fome, estavam sem comer, estavam dias andando de um lado e do outro. Estava dias andando de um lado e do outro com Jesus, andando, procurando o que comer, não tinha o que comer. Mas ali aquela grande multidão seguia Jesus, seguia por sinais que eu operava sobre os enfermos,
não pelo que ele era, não pelo que nós somos. As pessoas não seguem a gente, não é porque pelo que nós somos, mas é pelo que nós interessamos para ela. As pessoas não se aproximam de nós porque o que nós somos, porque nós somos uma pessoa boa, mas é o que a gente interessa, é o que não interessa para elas. Se for para benefício próprio, as pessoas se aproximam, as pessoas estão ao nosso redor. Mas quando a gente está no deserto, não existe, não tenha ninguém que está do nosso lado, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque aqui, irmãos, aqui Deus ensinava, Deus operava milagres, prodígios e maravilhas. E aquele povo, eles estavam o quê? Famintos, doentes, moribundos, mas estavam ali procurando, querendo ser curado, querendo ser liberto. Mas ele não estava querendo a pessoa, não era por amor a Jesus, mas pelo amor àquilo que ele fazia, pelo benefício próprio. Mas aqui a gente vê aqui, irmãos, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos, porque o Senhor, uma palavra que o Senhor falava, seis curados em nome do Senhor Jesus. Essas pessoas eram curadas, eram libertas, eram levantadas, eram saradas das suas enfermidades. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse: Felipe, onde comprares pão para estes comerem? Não tinha lugar para comprar nada, ali era um deserto. Mas naquele deserto havia um menino com 2 peixinhos e 5 pães. Ali havia, certo, esse menino, aquilo ali era para alimentar ele, porque ele estava no deserto, ele estava também sem condições, aquela criança também, aquele menino, aquele rapaz. E ali, irmãos, a gente vê a grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso. Olha só o que aconteceu, que a Bíblia vem a narrar para nós, falar para nós aqui nesta noite. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão, essa multidão era numerosa, era incontável, irmãos. O que ia fazer com 2 peixinhos e 5 pãezinhos? A Bíblia relata aqui que era 5.000 homens, mas contando, era só homens, mas eu creio que tinha mais de 10.000 pessoas naquele lugar. 5.000 homens, mas eu creio que tinha mais de 10.000 pessoas ali, irmãos e irmãs, porque era inumerosa, era incontável as pessoas que se achegavam, que procuravam o Mestre. E ali a gente viu, aqui a palavra do Senhor nos relata, mas dizia isto para experimentar. O Senhor experimentou o discípulo dele, porque o Senhor sabia que não tinha, mas o Senhor ele não sabia que lá na frente ia haver uma multiplicação do peixe e do pão. E aqui, irmãos, eu vejo, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Eu creio que havia uns 2.000 pães, 2.000 pães para alimentar aquele povo inteiro. Ainda seria pouco, né, irmãos? Ainda seria pouco.
Filipe respondeu. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: estais aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse: olha o mestre, que maravilha, Deus é maravilhoso. E disse o mestre Jesus: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar, havia muito orvalho, muito mato, e o Senhor mandou todos assentar, porque é ordem e decência, porque nós temos que ter decência na casa do Pai, temos que ter decência na nossa casa, horários para se cumprir na nossa vida, nós temos que ter. Mesma coisa que o Senhor estava ensinando as ovelhinhas a ter ordem e decência na casa do Pai, mesmo que era na relva, no orvalho. Amado, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números aqui a Bíblia fala aqui quase 5.000, mas muitos pastores falam que provavelmente eram uns 10 mil pessoas, entre mulheres e homens e crianças. E assentaram, pois, os homens numerosos. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente. Também os peixes, quanto eles queriam, era fartura em abundância, porque o nosso Deus, Ele dá para nós com fartura e abundância. Aleluia. O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá fôlego de vida, porque se nós estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade em nossa vida, não é porque o Senhor não está com a mão encolhida para nos dar a vitória, mas depende de nós. Um ato de fé para receber do nosso Deus. Porque nós temos a nossa vida, o nosso corpo é matéria, ele vai padecer. Mas Deus, a nossa alma, ela é eterna. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu pelos discípulos, pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: o Senhor já viu que todos já estavam saciados, estava cheio, tinha se alimentado bem. Pediu aos seus discípulos para recolher os pedaços que sobrevejaram, para que nada se perca. Olha, irmãos, naquele tempo o Senhor já ensinava para nós ter sabedoria e economizar. Que aqui o Senhor estava economizando, mesmo que Ele multiplicou todos aqueles pães, todo aquele peixinho, mas aquilo que sobrou, o Senhor pediu para quê? Para guardar. 12 cestos, irmãos, ainda sobrou. Para poder alimentar no outro dia. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Oh, glória, aleluia, Deus. E vendo, pois, aquele homem, os milagres que Jesus tinha feito, disse este: em verdade, verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Irmãos, ali a gente vê o que? O profeta, eles queriam fazer o Senhor de rei,
Ele queria levantar o Senhor como rei, como profeta deles. Mas ainda não era tempo. Não era tempo de o Senhor ser levantado como rei, ainda naquele tempo. Mas aí o Senhor, sabendo pois que havia de vir arrebatá-los para fazer rei, tornou-se, se retirou-se ele só para um monte. Porque o Senhor, ele sabia que eles iam levantar ele como rei. Mas o Senhor veio para ser morto e crucificado na cruz, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Então não era tempo ainda do Senhor terminar o ministério do Senhor na multiplicação do peixe e do pão. O Senhor veio para nos dar vida com abundância e com sabedoria. E ali a gente vê o amor tão grande que Deus tem para conosco. O Senhor tem para conosco um grande amor. Porque ali Ele multiplicou aqueles pães, Ele saciou a fome daqueles seguidores que estavam ali com Ele. Muitos estavam fragilizados, doentes. Muitos não estavam já aguentando mais, de tanto andar, de tanto caminhar. Mas o Senhor teve compaixão e misericórdia e fez esse ato de fé, esse milagre. E qual o milagre, meu irmão, minha irmã, que você está procurando nessa noite, que você está pedindo para Deus? Qual é o milagre? Peça ao Senhor, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Mas tem coisas, meu irmão, que o Senhor vai conceder sim o desejo do nosso coração, mas não é no nosso tempo. E aí a gente fica nervoso, a gente fica desanimado, a gente quer estacionar o nosso chamado, a gente quer sair fora dos caminhos do Senhor. Porque aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você vai ser cumprido, mas é no tempo dele. Tem coisas, irmão, que vai ser cumprido na nossa vida, só lá na glória. Só lá na glória vai ser cumprido. Aqui nós vamos sim passar por tribulações, como nosso Jesus passou por tribulações. Nosso Jesus passou por tribulações muito grandes, até os 33 anos que foi levado ao matadouro, que foi crucificado, foi humilhado. E aqui é o nosso Pai Todo-Poderoso diz para nós nesta noite: não desanime na caminhada. Está difícil, peça para mim, eu vou segurar na tua mão. Eu vou te dar força, eu vou te dar graça para suportar as humilhações, a afronta desse mundo. Porque eu conheço todas essas suas afrontas, eu conheço toda a tua luta, eu conheço o teu caminhar, o teu levantar e o teu deitar. Eu sei o que você precisa. Aleluia. Porque, irmãos, tem coisas que Deus não vai dar para nós. Porque se Ele dá, nós se afasta do Evangelho, nós se afasta da presença dEle. Às vezes aquela pedra que está no nosso caminho, é porque precisa estar no nosso caminho para nós lembrar lá da cruz do Calvário. É para nós lembrar que o Senhor sofreu por nós, por amor a nós. O Senhor sofreu por amor a nós, por amor aos nossos filhos, por amor aos nossos entes queridos. É Deus. O Senhor se fez homem na terra para nos salvar, para nos dar sabedoria, para nos levantar, para que nós tenhamos na palavra dele a bússola, para que nós possamos ter na palavra dele a compreensão, para que nós possamos compreender que ele é Deus, que ele não mudou. Nós já estamos em 2026,
A palavra do Senhor continua sendo a mesma desde quando o seu servo escreveu na pedra. Ela é a mesma, ela não mudou. Nós que ainda muda o sentido da palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor, ela é a mesma, ela é eterna, ela é abundante, ela é vida, ela nos dá força. Quando nós estamos desanimados, quando nós estamos sem força, Deus entra. Deus entra, Deus nos fortalece. Quando nós estamos doentes, estamos acamados, estamos com dificuldade, quem está do nosso lado é Deus. Aleluia. Quem está ali para nos fortalecer espiritualmente, não deixar nós esmorecer. Quando nós ainda é atingido por coisas que não vêm de Deus, quem está ali é Ele que está ali para nos proteger. Quantos livramentos, meu irmão, minha irmã, Deus te deu nesse dia? Quantos livramentos Deus te deu nesse dia? Quantos, o fôlego de vida que você tem nesta noite foi Deus que te deu. Porque se Ele tirar esse fôlego, você já não existe mais. Por isso, Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Deus conhece o teu pensar. Deus conhece o teu falar. Então, irmãos, nós temos sim que ser forte, ser corajoso, que nem Josué, que nem Moisés. Moisés foi o discípulo. Ele era gago, mas ele conseguiu atravessar o Rio Jordão com o povo de Jesus. O Mar Vermelho ele conseguiu atravessar. José no Egito. Quantos discípulos, quantas pessoas da Bíblia que nós podemos trazer por testemunho na nossa vida de hoje? Quantos irmãs, nós podemos trazer para a nossa vida e tirar como exemplo? Eles não tinham nada, mas sim tinham o quê? A presença de Deus. Eles tinham a presença. E hoje, irmãos, quantas pessoas estão longe da presença de Deus? Quantas pessoas estão afastadas da presença de Deus? Sim, irmãos, o Senhor está às portas. O Senhor disse que vai vir buscar a tua igreja. A igreja. Muitas pessoas pensam assim, se eu estiver na igreja, se eu estiver cumprindo o meu papel na igreja como dizimista, como ofertante, como obreiro da casa de Deus na igreja, eu vou ser salvo. Irmãos, é muito além, é muito mais do que isso. Porque não adianta nada nós estamos cumprindo a vontade do homem e esquecendo a vontade de Deus. Senhor. É muito mais se nós cumprir a vontade do homem aqui na terra e esquecer dessa palavra que a 2026 foi escrita. Ela nunca mudou, nenhuma vírgula. E hoje, ela está sendo mudada. Será que o Senhor está feliz? Isso é um ponto de interrogação. Porque a palavra de Deus, ela
ela vai ser sempre a mesma. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. Oh, glória! Ela Aleluia! vai ser permanente. Não adianta mudar. Porque aquilo que há 2026 foi escrita por Moisés, é a mesma. A mesma doutrina. O mesmo mandamento está aqui. Não foi mudado. E nunca será mudado. Pode o homem mudar. O homem pode mudar, mas Deus não. Deus permanece o mesmo. Deus é o mesmo. Então, que o Senhor fale no seu coração aquilo que eu não pude expressar. E que Deus abençoe a cada um. Eu agradeço a minha oportunidade. E que Deus abençoe a cada um. E que dê uma ótima semana para todos. Amém? Amém! Pastor João está com a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí cantamos assim. Se começarmos a orar, este templo pleno. Se começarmos a orar, falaremos língua. Josué orou, e o fogo queimou. Josué orou, e o sol parou. Se começarmos a orar, falaremos língua. Se começarmos a orar, falaremos língua. Ele já orou, e o fogo queimou. Josué orou, e o sol parou. Aleluia! Primeira vez eu cantei errado, né? Quem orou e o fogo queimou foi Elias, diante daqueles 450 profetas de Baal. E orava, rezava, não sei o que fazia, e o fogo nada de ver, se cortava, chicoteava, se machucava e nada acontecia. Mas Elias, no momento que pegou para orar, a primeira coisa que ele fez foi consertar o altar. E ali, quando ele orou, o fogo queimou. E quando Josué orou, o sol parou, né, meus irmãos? Esse é o poder do nosso Deus, que a missionária acabou de pregar aqui. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que pregamos. E ninguém pode provar que há poder maior do que esse. Pode até dizer, pode até pensar, pode até falar, pode até acreditar que existe, mas com todo esse poderio que a terra tem aí, mas não pode com o nosso Deus, amém? Até mesmo os arsenal aí de guerra, né? Que Deus falar não, vai funcionar, não funciona. E só vai funcionar a hora que Deus falar, é agora. Senão, nada feito. Amém, meus irmãos? Quero dar os avisos. Em primeiro lugar, quero agradecer, né? As pessoas que esteve conosco. Está ali na tela, né? Nos acompanhando. Ali, Augusta, evangelista, né? A tia, né? Augusta, evangelista, né? Missionária. E Tuca, bastante gente ali, mas eu não enxergo assim, não consigo ver, certo?
para dizer, mas todos que estão conosco, não precisa estar aí na tela, todos, mas eu peço, se você puder, colocar comentário, seu nome aí na tela. O Facebook pede para que a gente pede para vocês fazer isso, né? Então, seja à vontade, meus irmãos. Coloca aí para nós termos uma noção do que está, o tanto de gente. Eu creio que não é todos que vai colocar, né? Mas o movimento, né? Mas isso é para a honra e glória nossa, não, né, missionário? Para a honra e glória de Deus que nós somos, não. É para o nosso Deus. Aqui, se não for o Espírito Santo, nada recebemos. E se não dermos liberdade, também não vamos receber. O Espírito Santo só opera se haver liberdade. Porque ele não é astúcio, ele tem educação, ele não é que nem um inimigo que chega e rebenta a porta e faz e entra na vida das pessoas. Mas pessoas também que não têm Deus, que no nome de Jesus Cristo nenhum mal sucederá contra. É assim, meus irmãos. Então eu agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco e os que vão estar através dessa live. Muitos neste momento estão saindo da igreja agora também e não pôde estar conosco ao vivo, mas vai poder acompanhar através dessa live. Amém? Graças a Deus. Esse eu só quero dizer, mas não falar. Esse nosso Deus, ele é poderoso. Ele é muito grande. E muitas pessoas falam Deusinho, né? A obrinha de Deus, a laivinha, e o culto, vou lá no culto, é pequenininho, não, nosso Deus é maior que tudo, a obra dele é maior. Amém? Graças a Deus. Então, vamos crer no nosso Deus que tudo pode e nada impede que ele venha operar na nossa vida. E sexta-feira estaremos aqui com um curso de estudo bíblico, se for a vontade de Deus, às 20 horas. E estaremos aqui dando seguimento a esse estudo, né? Deus tem operado poderosamente e nós temos aprendido muito do Senhor. Ele tem nos dado muita sabedoria do alto, que de nós não teremos nada a oferecer a ninguém, e ninguém tem, só Deus que tem para nós. Amém? E os aniversariantes, que Deus abençoe cada um e que dê bastante saúde ou glória. Muitas pessoas estão escrevendo ali, mas a gente, que nem eu disse, nós estamos com um computador, né, com notebook, mas ali também não vê, né? Aleluia, ali é feita a transmissão pelo celular. Não é bem legível, ou nem um pouco. Aleluia. Graças a Deus por nós estarmos aqui, você aí conosco, e sentirmos a presença de Deus, e Deus nos abençoando. Amém? Então, vamos orar ao Senhor. E esse culto foi uma bênção, como os demais, e ajuda-nos a anunciar o nome do Senhor. Convida, fala dessa live, desse trabalho, dessa transmissão. A sexta-feira, às 20 horas, toda sexta-feira, e no domingo, às 19 horas e 30 minutos. Convida as pessoas para que venham assistir, que venha cultuar conosco, assistir, que venha cultuar conosco, né? Amém? Poderoso é ter meus pais que estão neste momento,
Ó Deus, agradecemos por esse culto maravilhoso, porque o Senhor operou maravilha. Eu sei, ó Deus, que as pessoas que estão, Senhor, conosco, acompanhando através dessa live, através dessa transmissão, pode sentir também a sua presença, porque eu posso dizer, o Senhor está aqui neste lugar. Pai amado, nos abençoando. Deus, que o seu nome seja exaltado para sempre. Pai amado, Pai santo, eu agradeço e peço que tenhamos uma semana de vitória, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, e o Senhor é Deus, não há outro para de ti. Amém, amém e amém, Jesus. Que o grande amor, comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, e todos dissemos assim, amém e amém e amém, Jesus. Está encerrado este trabalho, que foi uma bênção. Deus operou poderosamente no nosso meio. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.